Está recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o técnico reconhecido, renomado, Paulo Varela. Ele vem conversar com a gente sobre uma série de situações, envolvendo aqui a parte de segurança hídrica do Rio Grande do Norte, algumas obras. Mas vamos começar falando, secretário, sobre os açudes, né? Estamos aí com essa situação de seca, né, em outras regiões do Brasil. A gente tem visto aí a Amazônia, vendo situações dramáticas, e queremos saber um pouco aqui da situação do Rio Grande do Norte, né? No primeiro semestre nós até recebemos boas chuvas, tivemos, né, a alegria de ver vários açudes sangrando. Como é que está a situação atual? Estamos tranquilos ou alguma coisa assim que mereça uma atenção, uma preocupação? Bom dia, secretário, e mais uma vez obrigado pela participação. Bom dia, Marcos. Bom dia, Bia. Antes de mais nada, expressar a imensa satisfação de estar aqui na 91.9, né? Eu estava entrando aqui vendo o estúdio de Dom Eugênio, meu pai trabalhou com ele, né? Que foi na época do INDA, né? Ele foi delegado do INDA aqui, então estava me trazendo aqui boas memórias e, enfim, um prazer estar aqui e demais para falar sobre esse tema. Muito bem, Marcos, eu acho que é um tema muito interessante que nos trará a estar refletindo sobre ele agora e no futuro, né? Nós passamos por um momento de, vamos dizer assim, de inflexão no próprio planeta, né? A desconfiguração da modal climática, uma variação do regime de precipitação de chuvas, né, com efeitos tão dramáticos, até com variação, né, do próprio nível dos oceanos, etc., nos trazem uma realidade onde esses momentos que você fala, ou seja, os eventos extremos, eles estão acontecendo muito mais proximamente, seja na hora de retorno, seja na intensidade dos eventos em si. Nós tivemos, você há de lembrar aí, né, períodos longos de 7 anos de seca seguidos, que era coisa que não se via, mas, graças a Deus, esse ano, a natureza foi mais pródiga aqui com o Rio Grande do Norte, com mais generosa, geral, mais generosa, né? Nós terminamos uma quadra chuvosa aí com 76% dos nossos reservatórios, estamos agora numa situação de 71%, portanto, na média, né, nós estamos bem, né, com os grandes reservatórios, né, como Armando Ribeiro Gonçalves, Santa Cruz, Umari, né, com reservações importantes, né, acima dos 70%, dos 80%, enfim, né? A variedade. Estamos com a situação tranquila, então, no momento. Do ponto de vista da reservação, né? Claro que estamos falando da média, existem alguns reservatórios que, né, aqui no semiárido, o regime de precipitação ele varia no tempo e no espaço. Mas eu queria aproveitar aqui a oportunidade para trazer aqui uma outra questão, estamos falando aí de barragem, né? Eu costumo dizer que nós somos a civilização da açudagem, né? Nós só conseguimos ocupar esse espaço dessa forma usando um estratagema, vamos dizer assim, né? Transportando água no tempo, né? Foi a construção desses inúmeros reservatórios, pegando água na época que chove e transportando ela para outro tempo, fazendo chover, entre aspas, exatamente nos meses que não chove, né? Mais necessitadas, né? Aí já é a distribuição espacial, mas digamos assim, primeiro eu tenho que armazenar, né? Sim. Tenho que armazenar porque aqui chove 4 meses, 3 meses, quando chove. Então, se eu armazeno, né, no começo do ano ali, abril, maio, janeiro, fevereiro, março, abril, junto água. E depois eu vou distribuir essa água ao longo do tempo. Mas você chama para uma atenção interessante. Não basta estar no açude, eu tenho que distribuir. E esse esforço tem sido feito, né, de construir uma reservação robusta, como nós temos agora. Estamos agora na direção de caminhar para a conclusão de Oiticica, e aí a gente fecha um ciclo dos grandes reservatórios possíveis de reservar nossa água, mas também com uma estrutura de distribuição via adutoras que levam essa água, né? E essa é a grande fragilidade. Nosso semiárido, apesar de frágil nesse aspecto, se nós resolvermos esse problema, nós temos aí grandes potenciais. Mas eu queria aproveitar para dizer exatamente que essas barragens precisam de estarem sempre, sendo tem uma água, mantidas, secretário, híbridas, né? E por uma série de razões, ao longo do tempo, as nossas barragens não vinham tendo, digamos assim, a manutenção necessária. E assim, com alegria que a gente informa aqui, né, num esforço grande, você sabe, mesmo numa situação fiscal não muito fácil, a governadora Fátima priorizou esse tema e nós estamos homologando agora já 28 reservatórios para começarem a ser recuperados. Então isso é muito importante, né? Preciso que a gente mantenha essas barragens, né, sendo mantidas, recuperadas e operadas com precisão. E eu acho que esse é um passo decisivo numa caminhada que eu espero que a gente não pare mais. A partir desses 28, já vamos começar os primeiros 7 agora, já esse ano, continuamos o ano que vem, e a partir daí, esse esforço deverá ser continuado, de maneira que a gente queria trazer aqui esse esforço e esse passo que eu acho que é importante na gestão dos recursos do nosso Estado. Perfeito, secretário. Nessa parte aí que vocês fizeram, né, uma inspeção, quais foram os resultados geral? Teve alguma estrutura que merecesse uma atenção maior, ou uma intervenção maior, uma reforma, enfim, um reforço para manutenção? Durante, né, o período invernoso, o período de inverno, etc. e tal, algumas barragens mereceram, né, alguma atenção especial, foi dada, evidentemente, né? Tanto é que nós não tivemos problema com os açudes que nós operamos, né? Houve um momento de um açude particular que, inclusive, efetuou uma estrada, né? Mas também nos particulares nós atuamos para, digamos assim, um momento de emergência. Ali na 304, na 304, naquela situação. Exatamente, foram pequenos açudes particulares que romperam para dentro de outro particular que terminou rompendo, né? Mas mesmo, assim, não houve mais problema com particulares porque nós agimos, né?
A gente costuma dizer que é no silêncio que a gente faz mais barulho. A gente trabalhou muito, em muitas madrugadas, tentando ajudar aí, né, como podíamos, os particulares, mas nos açudes, digamos assim, que a SEMAI e o IGARNE acompanham, o que foi necessário fazer foi feito do ponto de vista da manutenção momentânea. Mas agora nós precisamos ter um trabalho mais, digamos assim, estrutural, né? Barragem, segurança de barragem não é uma coisa que a gente possa discutir, barragem precisa ser segura. Então, acho que estamos dando um ponto importante, né? E a hora de fazer isso é justamente quando você está fora do período chuvoso, né? Para que no período chuvoso você não venha ter as emergências. Então, Certo. assim, estamos caminhando nessa direção. A secretaria tem um trabalho periódico, assim, regular, de fazer essas manutenções, ou é uma coisa que só quando identifica ali um possível problema, Não. aí é que merece uma atenção mais? Na verdade, nós temos o sistema SEMAI, ele é composto pela Secretaria, pelo IGARNE, pelo IDEAM, pela CAERN, né? Cada um aí na sua função. O Instituto de Gestão das Águas, que é o IGARNE, evidentemente, né? Monitora e acompanha isso sistematicamente, né? Barragem não é uma coisa que você possa deixar lá para, né? Evidentemente que quando há alguma necessidade de emergência, aí se atua emergencialmente. Mas esses assuntos são monitorados, os níveis dele, inclusive, são medidos diariamente, isso é, inclusive, divulgado para a população, né? Se você hoje precisar saber, o IGARNE lhe fornece uma tabela onde está colocado lá todos os níveis de todos os assuntos. Então, sendo mais direto na sua pergunta, sim, isso é um trabalho que é feito de forma sistemática. Inclusive, são feitos relatórios que são remetidos à Agência Nacional de Águas, que é a grande responsável por montar um relatório anual da situação dessas barragens, né? Evidentemente, como eu vinha lhe dizendo, existe muitas das nossas barragens que, mesmo sem indicar um perigo iminente, precisa de algum nível de restauração. E é aí que nós temos que trabalhar de forma preventiva. Secretário, como é que está a situação lá no canal do Pataxó, né? Tivemos um problema agora recente, houve um rompimento, né? Como é que está a situação lá no canal? Muito bem, o canal do Pataxó é uma dessas estruturas antigas que precisam de uma recuperação mais sistemática, mas assim, respondendo primeiro diretamente a sua pergunta, foi reposto o fluxo, ele está funcionando normalmente, tá? Mas nós tínhamos também feito uma licitação para uma recuperação mais efetiva, tivemos problema com a firma que foi contratada, está sendo feito um distrato, já estamos trabalhando para uma nova licitação, para que a gente possa exatamente trabalhar na linha da recuperação da infraestrutura como um todo ao longo do tempo. Mas, evidentemente que é um canal importante que leva água, inclusive para o abastecimento da Doutora Sertão Central Cabugi e também para agricultores que estão na ponta lá do Rio Pataxó. Então foi refeito sim, né, do ponto de vista de emergência, foram colocados alguns bypass, ou seja, alguns tubos por dentro para que essa água pudesse passar, e num trabalho conjunto com a CAERN e com o IGARNE, nós recuperamos a estrutura para que ela possa trabalhar, e também tem sido feito um trabalho agora bastante intenso do ponto de vista da fiscalização, do monitoramento e do trabalho conjunto com os próprios agricultores, para que a gente possa ter uma gestão e um uso efetivo dessa água, né? Diferentemente de outros sistemas, o nosso sistema de recursos não é um sistema de comando e controle, é um sistema de construção de consenso, de trazer a sociedade para pensar junto, né, com os comitês de bacia. Então, a própria recuperação do canal agora, naquele momento de emergência, os próprios foi um negócio bacana, bonito, me deixou muito incentivado, porque os próprios agricultores chegaram juntos, pedreiros, etc., todos querendo ajudar, exatamente se sentindo, né, uma questão de pertencimento, de que aquela obra é uma obra de todos. Perfeitamente. Falando agora de Oiticica, né? O grande projeto aí também hídrico, na região ali do Seridó, lá em Jucurutu, né? Está mantida aquela previsão de conclusão até o final deste ano, e o que está faltando para essa conclusão? Na verdade, quando a gente fala de Oiticica, a gente fala para muito mais além do que o barramento em si, né? Nós falamos do grande complexo hidrossocial de Oiticica, né? Ela foi pensada lá atrás como uma obra de pedra e cal, como um barramento e tal. Ao longo do tempo, né, a sociedade organizada, inclusive com a participação efetiva da Igreja Católica, conseguiu, né, acordos extrajudiciais que fizeram com que o projeto mudasse. Fosse redimensionado, né? Não somente do ponto de vista da engenharia, da barragem em si, e até esse foi porque o piso teve que passar por lá e, portanto, foram colocadas com portas diferentes, etc. Mas todo um trabalho de reassentamento, né, da nova barra, de agrovilas. Teve que deslocar moradores, sim, né? Estamos ainda construindo as agrovilas, a estrada de contorno, energia, ou seja, passou a ser um projeto a infraestrutura de mesmo, gente, né, para essas gente. pessoas. Exatamente. Né? Então, assim, esse é o esforço, né, que nós estamos fazendo, ela está caminhando para a conclusão, né? A gente não pode cravar uma data de um dia, porque o problema... Mas tem uma perspectiva até o final do ano. Estamos trabalhando para isso, né? Porque nós temos que trabalhar para e passo, esse é o acordo com os movimentos, né? Faltam 4 metros e pouco de barragem, então a barragem em si, né, não é o maior problema. Não é o maior problema, mas nós temos que andar com todo o resto da infraestrutura para e passo. Então, também tem questões finais da conclusão da própria barragem, então vocês vão ver a barragem, hora subindo, hora parada, está dentro do cronograma que a gente tem, né? E acelera um pouco mais na ponta, acelera um pouco mais na outra. Mas, digamos assim, nós estamos caminhando para a direção da conclusão. O esforço é esse, né? Que a gente possa efetivamente... E aí, concluindo o Oiticica, nós fechamos assim os grandes barramentos que a gente poderia fazer do ponto de vista do armazenamento. Esse é o desafio, armazenar e depois distribuir através do sistema de adutoras, né? Nesse momento, nós temos o projeto Seridó, que nós chamamos também, em construção, que vai levar água da Oiticica, vai levar água da Armando,
e do próprio piso, se necessário, porque passa por aí, para quando concluído, a gente ter 100% de garantia para todas as cidades do Seridó, o que é uma marca a ser comemorado. Só para a gente ressaltar mesmo a importância da barragem de Oiticica, explica para a gente o que ela vai significar, principalmente lá para o povo do Seridó. Veja bem, nós estamos falando aqui que é necessário armazenar. Hoje nós temos armazenado aí cerca de 4 bilhões e meio de potencial, né? Mas, na verdade, essas águas se concentram mais nos grandes açudes. Então, ela vai trazer mais 600 milhões aproximadamente de metros cúbicos de reservação. O que somado a chegada do piso que passa por ela. E o que chegado... Desculpa esse termo, secretário. Desculpe, você tem razão. O piso quer dizer o projeto de integração, o projeto da transposição do São Francisco. A integração do São Francisco. Do São Francisco, sim, né? É a sigla. Mas você tem toda razão. A gente se acostuma tanto com as siglas que termina falando que não fala em português, não é verdade? Ele é muito conhecido por quem mexe com isso, mas é isso aí. Como nós vamos ter a própria transposição, então, Oiticica, mas não somente Oiticica, né? Oiticica, somada a Armando Ribeiro Gonçalves, né? Somada à transposição e somada ao conjunto das outras barragens, nos leva na direção de trazer o Rio Grande do Norte para a sua real vocação. O Rio Grande do Norte, diferentemente dos estados que nos rodeiam, tem um potencial de solo imenso, né? Na bacia Potiguar. Agora gera muita energia. Se nós garantirmos também a segurança hídrica, esse é o nosso grande desafio. Então, assim, ela vem compor o mosaico, né, do esforço para que nós tenhamos segurança hídrica nesse estado. E se nós trabalharmos bem esses nexos, energia, solo e água, certamente o nosso elefante vai ocupar um papel aí que é de sua vocação, né? Nós somos um estado de possibilidades e eu tenho certeza que ocuparemos aí um espaço de grande desenvolvimento no futuro. Portanto, é um novo horizonte que se abre. Bia Leão tem uma pergunta. Secretário, em relação à questão das barragens, né, serve para o armazenamento de água durante períodos chuvosos, também para fornecer água potável, pode ser usado na irrigação. E diante de todas essas questões, muitos ouvintes tenho certeza que queriam saber, há um canal em que a gente possa observar os níveis dos reservatórios aqui no estado, o ouvinte que quer acompanhar a situação, sei lá, de alguma barragem específica, saber o nível. Sim, essa é importante, né, a sua pergunta. Eu falava, o Instituto de Gestão das Águas acompanha isso diariamente. O IGARNE. É só acessar o site do IGARNE lá que vocês vão ter isso claramente. Então, isso é importante que seja feito, né? Eu dizia, né, nós somos a civilização da açudagem. No interior, as pessoas estão umbilicalmente ligadas ao açude com o qual elas se relacionam, não é verdade? E é importante que elas saibam, porque a vida dela está um pouco ligada aqui. Como é que o açude está, quais são as perspectivas para o ano que vem e assim por diante. Então, sim, esse trabalho é feito, né, a partir da edição, né, do nosso sistema de recursos hídricos. Nós temos uma lei, a Lei C. 1908-96, né, que criou esse sistema, exatamente formado por SEMAI, IGARNE, etc. E uma das nossas responsabilidades é exatamente, além de monitorar e fiscalizar, dar, digamos assim, clareza a todos que usam essa água de como é que ela está. Inclusive do ponto de vista de qualidade, quantidade, enfim, né. E, além disso, visitar o site, evidentemente que é necessário sendo o contato direto, tanto com o IGARNE quanto a SEMAI, está absolutamente aberto. Perfeito. A gente teve recentemente, talvez uns 4 meses, o governo abriu a barragem de Tabatinga, em Macaíba, é uma barragem de menor porte, mas explica pra gente, né, até por estar aqui na Grande Natal, a gente pensa às vezes em barragem mais no interior, então explica pra gente, secretário Paulo Varela, os benefícios, o alcance dessa barragem aqui vizinha, na nossa vizinha Macaíba. É interessante essa pergunta, e assim, nós temos barragens e barragens, né? Sim. A grande maioria das barragens está na linha da que eu conversava aqui com o Bia agora, mas essa é uma barragem diferente. Ela é uma barragem que foi primariamente construída para proteção e contenção de cheias. Então ela está feita ali para a proteção do Macaíba. Vocês vão lembrar, esse projeto inclusive começou quando eu fui secretário lá na vez passada, isso já faz muito tempo, 20 e tantos anos atrás, na verdade. Macaíba Isso dos anos 2000. Exatamente, Macaíba frequentemente sofria com aquelas cheias, né? Por quê? Porque chegava água de uma vez, né? E ali ainda tem uma situação interessante e peculiar, porque ainda tem a maré subindo, e quando juntava a maré subindo com água muito descendo, dava o que dava, né? Então, naquela época, depois de muitos estudos, foi pensado e foi projetada. Então, ela é uma barragem feita para contenção de cheia. Mas, para isso, eu tenho que manter ela baixa. Diferentemente das outras que a gente quer manter sempre cheia, aquela nós temos que usar um pouco, evidentemente, se é possível, mas deixar ela baixa. Para quê? Para quando chegar o inverno, ela segura cheia e depois ela vai soltando aquela água devagar. Mas isso caiu exatamente nisso que a gente está falando. A comporta dela estava há décadas quebrada, há mais de década quebrada. E ela não podia exercer esse papel, porque eu tenho que soltar a água para deixar ela armazenando. Estava só armazenando. Quando a água chegava, podia correr o risco de você ter ela vertendo e aí nós íamos ter um problema. Então, essa foi um desses esforços que a gente está fazendo. A SEMAR recuperou aquela comporta que não estava funcionando. Por isso é que você viu ela aberta como ela deveria sempre estar. Na verdade, fazia já mais de década que ela estava fechada e ela estava funcionando como uma barragem de armazenamento. Ela tem um certo volume. Como nós tivemos muitos anos de seca, nós não tivemos, mas podíamos ter tido. E nós temos que trabalhar sempre preventivamente. Então, o ano passado foi um esforço imenso, né, de recuperação para que a gente pudesse exatamente fazer com que ela voltasse a trabalhar com a finalidade para a qual ela foi construída.
Perfeitamente. Secretário Paulo Varela, secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, obrigado aqui pela participação. Estamos aqui recebendo até a participação dos nossos ouvintes, elogiando aí a entrevista, o Auricélio Costa, grande Sérgio Pinheiro, outro técnico aí de mão cheia, esteve aqui com a gente também recentemente no Jornal 91, falando, né, dos resíduos sólidos. E ele está dizendo aqui, ó, 2 craques, um entrevistando e o outro falando sobre recursos hídricos. Alegria aqui contar com essa definição aqui do Sérgio Pinheiro. Um abraço, Sérgio, para você. E obrigado, secretário, mais uma vez pela participação. Estamos aqui abertos sempre para as boas novidades sobre as obras hídricas, né, essa rede. Quando né, o Oiticica estiver prontinha, já vai ser logo, a gente volta aqui no programa para dar a boa nova. A alegria foi nossa, né? Eu vou ampliar aqui a dupla para essa trinca, né? Bia fez aqui uma pergunta muito importante sobre Tabatinga, foi muito interessante, na verdade. Bia é craque também. É craque também. Bom, mas assim, a gente, né, ao longo dessa carreira, às vezes dá certo porque a gente só se cerca de gente boa. Os craques estão do lado de lá, doutor Sérgio, doutor Auricélio, né? São os pilares que realmente nos ajudam e nos movem aí, né, no dia a dia para a gente conseguir avançar. Eu acho que é muito importante, sabe, para terminar aqui, assim, e até incentivar, né? Uma das questões onde nós precisamos avançar ainda mais é a comunicação, né? É fundamental que a gente possa avançar nesse quesito. Eu digo no sistema de recursos como um todo. Levar à população a importância desse sistema e fazer elas entender que esse sistema é feito por todos nós. Não tem como fazer gestão no escritório, né? É cada um de nós no dia a dia que vai fazer com que a gente possa fazer o bom uso dessa água, aproveitando aí o ensejo de Sérgio também, né? A disposição dos nossos resíduos, etc. Então a gente conta muito com vocês e quer deixar do nosso lado, absolutamente estamos abertos sempre, né? E que for necessário, a gente está à disposição, né? E conta com vocês também para que a gente possa fazer, inclusive, uma informação correta das coisas, né? Perfeito. Muitas vezes as coisas saem distorcidas e isso gera, inclusive, às vezes até insegurança, angústia nas pessoas, etc. Então é muito importante, né? É que esses canais que nós temos possam ser usados. Vocês estão de parabéns, realmente fazem um trabalho extraordinário, né? Contamos muito com a imprensa para isso. Enfim, um abraço a todos que estão nos escutando aqui na 91.9 e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, secretário. Aqui já tá fechado aqui o nosso pacto da boa comunicação, né? Sempre estamos à disposição para na sintonia do bem. Na sintonia do bem.